Jesus, igreja. Graças a Deus. Amém? Abra sua Bíblia, então, Mateus capítulo 27, verso de número 3. Deus abençoe a você que me acompanha pelo nosso culto online. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Mateus capítulo 27, verso 3 em diante. Quem encontrou o texto, diga amém. Diz assim o texto bíblico: Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciões, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Amém? Põe a mão em cima da palavra. Se você não tem ela, põe a mão no coração. Pai, nós oramos por esta palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor, ó Pai, ministre em nossos corações, ó Pai, o teu desejo. Senhor, guarde os nossos ouvidos, a nossa atenção, guarda, Senhor, o nosso corpo, para que nada venha atrapalhar, ó Deus, a palavra desta noite. A palavra que é luz e lâmpada e que ilumine e que guie o nosso caminho. O Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Digam amém. Pode se assentar, meu querido. Amados, o tema dessa mensagem hoje, e ela será usada nas nossas células, nas próximas, quem for ministrar, considere e fala aos irmãos que palavras como essa têm sumido dos púlpitos da igreja, e ela não pode ser uma palavra que venha trazer incômodo para você, no sentido de trazer tristeza. Ela tem que incomodar você realmente, mas no sentido muito bom, para que você realmente dê os próximos passos com Jesus e seja abençoado. Qualquer pessoa que é indagada ou perguntada: você quer ser abençoado? Não tem nenhum de nós aqui em sã consciência que pode dizer que não deseja ser abençoado. Ser abençoado é ser aprovado por Deus. Confesso aos irmãos que tenho procurado a cada dia ser aprovado pelo Senhor em toda a minha vida. Não é uma dura missão quando ela passa a fazer parte da sua rotina de vida. Quando ela passa a ser o motivo da sua caminhada com Deus. Tem momentos em nossas vidas que podemos perder o foco. Podemos, às vezes, perder a direção de onde estávamos indo. E essa direção não pode ser outra a não ser Cristo. Cristo tem que ser a nossa direção. Jesus tem que ser o centro de todas as coisas para a nossa caminhada e para a nossa vida. E você fala assim: pastor, por favor, o tema da mensagem. Quero falar sobre o arrependimento hoje. Escreve aí a importância do arrependimento. Fiquei muito feliz porque uma irmã me ligou essa semana e disse: pastor, eu peguei a pregação de domingo e eu mandei para algumas pessoas e perguntei para elas, logo após ouvir essa mensagem de Deus sobre a vida delas, para que elas falassem o que o Espírito Santo tinha comentado no coração delas. Eu achei muito importante, e é bom que você faça isso. Está lá no nosso canal do YouTube, vai estar o link no nosso Facebook. Escolha pessoas e manda, porque isso pode mudar a vida de alguém. Não aquilo que o pastor está falando, mas aquilo que Jesus, pelo Espírito Santo, está falando através da vida do pastor. Amém? Amados, o arrependimento, ele foi algo criado por Deus para nos libertar do pecado.
E falar sobre arrependimento é entender o quanto que ele é muito importante como um mecanismo espiritual da nossa vida para todos os dias. Sendo aquilo que Deus criou como o mais importante para haver libertação dos pecados, e então o início de uma grande virada, e ser uma pessoa abençoada, diga amém, ele é extremamente importante. E ele deve ser na minha vida, na nossa vida, na vida da igreja, o principal mecanismo para nos libertar das amarras, das cadeias, dos grilhões, de tudo aquilo que nos prende ao pecado, que nos prende aquilo que, sendo pecado, que entristece o coração de Deus, que traz uma desaprovação. Aí, alguém pode dizer, se ser aprovado, se ser abençoado é ser aprovado, então, não arrepender do ato do pecado é não estar aprovado por Deus. É viver diante dos olhos de Deus sem uma aprovação divina. Eu até, de vez em quando, falo com alguns irmãos, a gente tem alguns palavreados comuns, né? Quem já não ouviu falar, e aí, como é que estão as coisas? Alguém falou, estou empurrando com a barriga. Então, quem tem mais, consegue empurrar melhor. Eu pensei comigo isso. Alguém fala, e aí, como é que estão as coisas? Como é que está indo as coisas? Eu vou levando a vida aos trancos e barrancos. Alguém perguntou, como é que está levando a vida? Eu vou lutando e vencendo. A gente sempre tem uma resposta quando somos perguntados por alguma coisa. Mas como é bom se fôssemos perguntados por Deus, como você está levando a sua vida? Como eu estou vivendo cada dia a minha vida? Quais são as minhas buscas, as minhas expectativas? O que eu estou, quais são os meus anseios? Quais são as minhas preocupações? Eu ando muito preocupado com algumas coisas da minha vida. As preocupações, elas estão tirando a minha paz, estão tirando o meu sono. Tento dormir para esquecer, mas a preocupação, ela entra até no sonho. Porque às vezes ela está tão vivenciada todos os dias, que você para o capítulo da vida aqui e entra no sonho, no outro capítulo da preocupação. E aí você olha para a Bíblia, e você vê um homem que fez uma coisa terrível. Eu estava avaliando, gente, qual foi o homem da Bíblia que talvez deu uma maior mancada, que pisou na bola, que tem tanta coisa que a gente pode falar, um homem que talvez cometeu o ato mais, puxa vida. E aí, será se foi Moisés que bateu na rocha 2 vezes? Será se foi o Zaqueu, que era o cobrador e roubador de impostos? Será se foi Adão? E a gente sabe que o pecado entrou no mundo por causa de Adão. O pecado veio para a nossa geração por causa de uma desaprovação, por causa de um orgulho, querendo ser igual a Deus, se tornou desaprovado por Deus. E aí, você vê um homem que ele caminha com Jesus todos os dias, almoça, talvez janta com Jesus, talvez quase 3 anos da sua vida, ele está vendo todos os milagres que Jesus está fazendo. Aí a gente fala assim, puxa vida, não ande com más companhias, porque as más companhias estragam as pessoas. E isso tem verdade nisso. Tem um ditado mundano que diz, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Tem muita verdade nisso.
Mas tem gente que andava com gente boa e deu mancada. Tem gente que andava com o Rei Jesus, o Filho de Deus, e não foi capaz de aproveitar tudo que este homem tinha de bom na vida dele. Amados, só abrindo um parênteses aqui, eu vim falar de Jesus, mas eu tenho que falar sobre isso. Quando eu estou perto da minha cobertura espiritual, a minha individual cuida de mim, eu sempre tento absorver o máximo que ela tem para a minha vida. Uma que a gente tem pouco tempo, às vezes, para conversar. Então, esse pouco tempo que tem, eu quero absorver tudo que tem de bom, quero me alimentar, me encher. Agora, você imagina alguém que estava todos os dias com Jesus, que viu o paralítico andar, que viu o cego enxergar, que viu milagres como de ressurreição, viu tantas coisas extraordinárias, andando com Jesus e foi capaz de traí-lo. Foi capaz de cometer uma grande traição. Cada um pode aqui, dentro do seu senso de valor, dizer, na minha opinião é o fulano, na minha opinião é o ciclano, mas na realidade eu acho que Judas, que andava com Jesus todos os dias, ele era o tesoureiro, inclusive, do ministério de Jesus. Ele foi capaz de deixar que o pecado entrasse no coração dele, porque a Bíblia diz que Satanás procurou um coração. E ele foi, traiu Jesus, não foi, gente, o pecado que leva a uma situação dessa, ele não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. O pecado, ele começa com poucas coisas. Ele começa dia após dia. O meu pai na fé, ele dizia que o diabo, ele ia lá no guarda-roupa dele e escolhia o sapatinho de algodão, talvez é a pantufa do inferno, e aí ele vinha de forma astúcia, devagar, e com sutileza tentando e fazendo de tudo para atrair. Então, para chegar ao ponto da traição de Judas, aconteceu muita coisa. Houve negociação, teve tempo dele dormir, repensar, porque às vezes o pecado, quando está batendo na nossa porta, a gente tem tempo de pensar. Nós temos tempo de avaliar, opa, peraí. Tem um cara na Bíblia, até a gente deu muita risada era líder do nosso corpo diaconato, o irmão Marcos Feliciano, que falou que a bandida da mulher do Potifar, ela já andava sondando ele, só pelo modo de olhar, e já andava meio que maquinando uma forma, até o ponto que ela se atirou para poder ter ele num ato de pecado. E o que ele fez? Caiu fora. Mas Judas teve muito tempo dele avaliar, e aí cai naquele senso de valor, se isso tem recompensa ou não tem recompensa, o que isso vai trazer ou não vai trazer para a minha vida. E eu fico tentando imaginar aqui como que ele, 30 moedas de prata, levou ele a entregar Jesus como uma forma de era uma traição, e uma traição ainda com um beijo, uma coisa terrível, porque o ósculo santo era uma coisa muito empregada, e até hoje pelos judeus. Os homens faziam o ósculo santo, beijar o rosto, e até uma forma de respeito entre discipulador e discipulado. Isso não é pecado, está na Bíblia. É uma forma de você demonstrar com este ato um grande respeito sobre a vida da pessoa. E Judas vai lá, com todo o tempo que ele teve, com tudo aquilo que ele poderia, talvez falar, peraí,
coisa que eu estou fazendo. Repete comigo assim: antes do pecado acontecer, eu fui avisado. Qual pai que não olha para o filho e fala assim: Júnior, cuidado, você vai cair. Júnior, não sobe em cima da árvore, você cai. Júnior, não põe a mão, porque tem umas crianças que não param. Júnior, não sobe aí. E a mãe e o pai estão ali falando para o fulano. Até que... Aí o papagaio em casa já até sabe tudo que faz dentro de casa. Te falei. Às vezes eu abro o vídeo do YouTube e fico vendo. Vai apanhar. Foi o Rafael. Vai apanhar, hein? Ninguém. A mãe e o pai avisou. Não mexe e não sobe. Porque alguém experiente, alguém que é cobertura, está avisando, está orientando. Amados, nós estamos diretamente sendo evangelizados, sendo crentes. Você sabia que às vezes a gente está sendo evangelizado, estamos 300 anos na igreja? Já aceitei Jesus, já passei pelas águas, estou vivendo com Jesus e eu estou sendo reevangelizado. Porque tem algumas coisas que ainda eu não coloquei em prática na minha vida. Judas andava com Jesus todos os dias, estava com Jesus, dormia com Jesus, almoçava com Jesus, ia até a casa dos amigos de Jesus, dava a honra deles participar algumas coisas que não poderia, e aí ele vai lá e ele entrega Jesus. Na hora que ele viu o que ele fez, na hora que ele viu o tamanho, estou aqui me guardando para não falar a palavra que ele fez, que eu estou em cima do púlpito, mas é isso mesmo. Aí que ele fez, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata. Ele pegou as moedas e ele voltou até o sacerdote para tentar arrumar. Uma coisa que a gente tem que aprender no arrependimento, sendo um mecanismo que Jesus criou, que Deus criou para nós, como uma forma de nos libertar do pecado, tem uma coisa aqui que a gente não pode esquecer. É que para tudo que a gente faz tem uma consequência. Você paga um preço por isso. Você paga um preço, o que vem sobre, olha aqui para mim, o que vem na sua vida por aquilo que é bom que você fez, é resultado de plantio, semente que você lançou, querido, querida. Sementes de arrependimento, de vida com Deus, de escolhas boas que você fez, está trazendo para a tua vida uma colheita extraordinária. Você está colhendo coisas boas, as coisas estão acontecendo, por quê? Porque você lançou sementes boas, você resistiu, você pensou sobre algumas propostas que veio, porque a todo momento propostas vêm na nossa vida, e não é gente que passa o WhatsApp que manda e-mail não, parece que o capeta vem e fala, faz isso. E a gente precisa trabalhar a nossa vida com Deus, e nos libertar, e quando vir na mente, falar na mente, eu já se arrepender e repreender em nome de Jesus. Isso chama-se o quê? Autolibertação. Nós vivemos um retiro extraordinário, onde passamos 3 dias sendo tratado por Deus, sendo liberto, passando por cura interior, e quando a gente sai desse retiro, a gente aprende a fazer autolibertação. O mínimo de coisa que vem sobre a nossa vida, nós aprendemos lá que a gente já tem que pôr a mão na cabeça e repreender. Mas perceba que ao ser liberto e começar a caminhar com Jesus, trabalhando todo dia, buscando ser abençoado por Deus, amém? Faz parte do meu entendimento, porque eu sou racional, eu penso, eu sei escolher, eu enxergo, eu tenho todo aquilo que há na minha vida, me dá condições de eu escolher as coisas que fazem bem e fazer a vontade de Deus.
Agora, ao escolher aquilo que é errado, eu vou escolher uma colheita de uma consequência na minha vida também. Eu vou voltar para a casa do Pai. Mas certas coisas que eu plantei naquela época, eu vou trazer na minha bagagem. Quando você vai viajar, você não leva uma mala cheia de roupa? Tem hora que os irmãos vão para o retiro, tem que levar 2 peças de roupa só, uma mala do tamanho do... Falei, onde você vai, irmão? Vai casar? Para que esse tamanho de mala? Você vai pôr 2 tipos. Você vai tomar banho sexta e sábado, então é 2 peças de roupa. Quando você for no retiro, não precisa de muita coisa, não. Aí você aluga uma van, a mala não cabe lá dentro. Mas quando você vai viajar, você não suja a roupa? E aí você traz a roupa, é o que você trouxe na sua bagagem. É aquilo que aconteceu na tua vida ontem. Você tomou banho hoje, assim espere, em nome de Jesus. Vê se tem um irmão cheiroso, uma irmã cheirosa ao seu lado, com todo respeito. Se não fazer parte, né? Tem que tomar cuidado sempre. Mas presta atenção aqui. As nossas escolhas são as nossas sementes que foram lançadas. Para você ver que, só abrindo um parênteses aqui, indo lá para o filho pródigo, quando ele, a gente fala assim, deu uma teia na cabeça dele, o capeta entrou na cabeça dele talvez. Me dá a minha parte, porque eu já dou conta da minha vida, já sei o que eu faço, e eu vou viver a minha vida. E ele catou a grana e foi, gastou todo o dinheiro com as meretrizes, churrasco, porque quando a gente tem dinheiro, você tem muito amigo do nosso dinheiro. Minha irmã dava um testemunho, pastor, na época que eu não servia Jesus, que eu não estava na presença de Deus, a minha casa era lotada. Quando eu aceitei Jesus, que eu cortei o churrasco, perdi os amigos. Cortei o Campari, cortei as caipirinhas, mas perdi todos os amigos. Porque tem gente que quer ser amigo da gente, mas não quer andar conosco em certas coisas que temos com Deus. E são pessoas que precisam de Jesus também. Mas o filho pródigo pegou tudo que tinha, foi, gastou, torrou a grana. E na hora que acabou, ele se viu cuidando de porcos, comendo a comida que dava para os porcos. Aí ele pensou assim, meu Deus, até os funcionários do meu pai, os que estão com meu pai como empregados, comem muito melhor do que eu. Ele caiu em si, está lá, projeta para mim, Lucas capítulo 15, 18, 19. E ele viu, o que eu fiz? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. O pecado, ele tem 2 coisas que ele falou certinho aqui. Primeiramente, ele atinge o céu, que é o nosso Salvador. O pecado sempre vai atingir aquele que morreu pelo pecado. E é uma forma do inferno, olha aqui, ó. É uma forma do inferno questionar o sacrifício dele. É muito forte isso. Ele pecou contra Deus, pecou contra o Pai. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí, queridos, uma coisa muito importante
Sendo o arrependimento um mecanismo criado por Deus, como uma forma de nos libertar do pecado, para ter arrependimento, é preciso ser humilde. Porque onde não há arrependimento, não há humildade. Porque aqui, o que ele fez aqui? Ele se rebaixou, amém? Está entendendo aqui? Quem que era ele na casa do pai? Ele era um dos que mandava, ele era um dos que dava ordem, ele era um dos que estavam junto com o pai, cuidando de todas as coisas do pai. Na hora que os empregados viam, o filho do patrão descendo. A gente tem coisa que a gente não sabe dar valor. Porque a gente herdou. Porque quem conquistou na cruz foi Jesus. E nós fizemos o quê? Nós herdamos a bênção dele. Herdamos o que ele fez por nós. E tem hora que a gente não sabe dar valor a isso. Se você herdar, na hora que fala isso, o irmão, em nome de Jesus, eu quero uma herança. Isso pode ser um fracasso. Construir algo na sua vida é muito mais prazeroso. Mas se a herança vir, você pega. E continua humilde. Eu falei domingo passado que muita empresa quebra na terceira geração, porque os herdeiros não sabem dar valor naquilo que o pai deixou para a vida deles. Lembro do meu avô, que trabalhava no sítio. Eu morei quase 4 anos no sítio. Meu avô levantava 4 horas da manhã, o meu quarto ficava de fundo com a cozinha, e tinha uma mesa grandona, com uma tábua dessa grossura, de carvalho. Desculpa, não era carvalho não. Angico rosa. E conforme ele punha, porque o meu avô plantava o café, torrava o café, me ensinou a torrar café, irmãos. E se eu errasse a torra, olha lá, hein? Tinha que tirar um pouco antes lá, que senão queimava. Era torra média. Agora, se você plantar o café, torrar o café, moer o café e fazer o café, é um outro nível de quem toma café. Quem toma café? Quem gosta de café aqui? Tem café? E aí, conforme ele ia moendo o café, aquela estava batendo na mesa, na parede. Pum, pum. Aquele era um despertador para nós, na hora de levantar. Quase 5 horas da manhã. Eu aprendi desde essa idade a acordar cedo. Eu sei que esse não é o problema para a maioria das pessoas. Não conheço ninguém na vida que conseguiu construir alguma coisa se não acordasse cedo. Deus está falando com você. Às vezes questionamos Deus por muitas coisas. Às vezes colocamos Deus num canto de uma parede e o pressionamos porque algumas coisas na nossa vida não estão dando certo. Mas na realidade nós não estamos fazendo para que dê certo. Quando eu falei isso do meu avô, eu lembrei, porque ele levantava de manhã às 4h30 para fazer o café, deixar o café pronto para todo mundo. E ele ia para a roça. Quer dizer, já estava na roça. Então é que a gente confunde isso, né? Uma vez meu avô estava me ensinando a molar enxada. Porque na hora de capinar cortava melhor. A enxada do velho é uma enxada fuzil. O irmão Mil sabe disso, né, irmão? Aquelas enxadonas fuzil. E na hora que ela passava assim, o mato subia, irmãos. É um negócio extraordinário. Sabe, a nossa vida tem que ser que nem essa enxada. É que nem faca. A gente precisa estar molando toda hora, porque vai perdendo corte. Então, a hora que a gente quer cortar, sem ter corte. Sem estar com a vida molada diante de Deus. O arrependimento é isso.
É você permitir que o Senhor, Ele passe uma lima em você e tire tudo aquilo que está atrapalhando o teu caminhar, está atrapalhando você a lidar com a vida todos os dias. Ele entendeu que precisava, não, joga o versículo de novo lá, filha, Lucas capítulo 15, 19, ele entendeu que ele precisava, não apenas por discurso, mas ele precisava por modo de vida, de vivência, viver a humildade do Senhor. E humildade é isso, é entender que Deus precisa continuar, eu preciso deixar que Deus possa me endireitar, me arrumar. O que Ele precisar fazer na minha vida, eis-me aqui, Senhor. Você pode dizer amém por isso? E Ele disse, me faça como um dos seus empregados. Vai no 20. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava de longe, viu o seu pai. Se moveu de íntima compaixão, recorrendo, lançou-se ao pescoço e o beijou. O entendimento é que o que mudou a história da vida do filho pródigo foi ele sair daquela posição que ele estava se estabelecendo com todo o orgulho, distante de Deus, e em arrependimento voltar para a casa do seu pai. Agora, você viu aqui que atitude, irmão, mas ele voltou duro. Eu fico perguntando aqui, e a outra metade dos bens? O pai dele não deu metade para ele? A metade já era dele, não era? Acabou, você já gastou. Ele teve que viver o resto da sua vida e conquistar aquilo que ele já tinha gasto. Temos que tomar cuidado de não gastar aquilo que não devemos gastar. Coisas que nem são nossas. E temos que começar a construir algo na nossa vida. Mas para isso a gente tem que ter humildade, queridos. A gente precisa ser humilde para isso. Precisa permitir que isso aconteça na nossa vida. Você pode dizer amém? Ao contrário do... Volta lá, só para a gente... Quem gosta de Bíblia? Volta lá onde a gente estava, Mateus capítulo 27, verso 3. Judas aqui, ele teve um sentimento de remorso. Não foi um sentimento de arrependimento. Pastor, por que o sentimento dele foi de remorso? A gente está estudando a Bíblia, irmão. Isso aqui é extraordinário. Versículo 4, Mateus 27, 4. Pequei traindo o sangue do inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. Ele falou, isso é culpa sua. O versículo de número 5. E ele atirando para o templo, ele pegou as moedas e jogou tudo dentro do templo e saiu e foi para se matar. Porque isso aqui ele estava com sentimento de remorso. O sentimento de arrependimento é diferente. Opa, eu errei, pequei. O que eu tenho que fazer? Vou lá me acertar com Jesus. Uma vez nós estávamos num debate entre alguns homens de Deus, e aí, me lembro disso, um pastor perguntou, e se Judas tivesse voltado e pedido perdão a Jesus? Amados, o Jesus que eu conheço tinha perdoado ele, com certeza. Ele tinha perdoado ele. O que ele fez? Jogou o ministério dele fora. Poderia ser um apóstolo muito importante para a obra de Deus. Você sabe que às vezes a gente acha, eu vou falar uma coisa aqui, muito séria, que se eu parar, ninguém continua essa obra. Vem um melhor que você. Porque a obra não é nossa. A obra é de Deus. Então, se você tem o teu ministério, se você tem a sua empresa, se você tem o teu emprego, gente, não falta emprego. Você sabia disso?
não falta emprego. É que tem gente que não gosta de trabalhar. Quem que é o senhor para falar isso? Eu sou gerente de recursos humanos. O cara inventa doença todo dia. Uma hora dor nas costas, uma hora dor no pé, uma hora não falta emprego. Me ajude aí, cadê o Kaique, o Lucas, o Oséias, os irmãos que estão na frente contrata. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Se ele tivesse ido lá e pedido perdão a Jesus e se humilhado, ele jogou fora todo o ministério dele, jogou fora toda a história do legado que ele poderia construir. Talvez hoje eu estaria lendo aqui alguma passagem do apóstolo Judas, que não é o mesmo que está nessa Bíblia aqui não, esse aqui é outro. Porque não cuidou da sua vinha. Cuide da sua vinha. Cuide da sua vinha. Trate a sua vinha. Dê manutenção. Sabe o que é vinha? Vida. Cuide da sua vida dia após dia. Amados, essa palavra não é uma palavra de acusação, é uma palavra de glória para a nossa vida. Não tem coisa mais extraordinária. Ninguém quer que você vai fazer bobeira. O que Cristo quer é que você apenas se arrependa. Parece que é um apenas, mas esse apenas é tudo. Só para a gente encerrar, olha esse homem, Lucas 19:8. A gente começa a estudar a palavra, irmãos, eu vou longe com esse negócio. A gente poderia falar um mês só sobre arrependimento. Amém? Quem está sentindo a presença do Espírito Santo? Certa vez Jesus passava ali por Jericó e ele olha e vê um baixinho em cima de uma árvore, de uma figueira brava. E aí ele olha, quem já não cantou a música? Como Zaqueu. E ele olha para Zaqueu e fala assim: o baixinho, desce daí. Hoje convém pousar na sua casa. Quando Jesus foi na casa de Zaqueu, os religiosos ficou tudo apontando o dedo. Como que vai na casa de um pecador? Qual que foi, talvez, a palavra que Jesus levou naquele lugar? A Bíblia não sintetiza para nós isso, mas este homem, em um determinado ponto do acontecimento da visita de Jesus na casa dele, ele levantou-se e disse: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. O que que levou ele a fazer isso? Foi que ele reconheceu que ele estava pisando na bola. Ele reconheceu que ele estava cometendo atrocidades. Nós vivemos em um tempo onde parece que é normal cometer atrocidades e viver a vida normal. Não é normal roubar e ficar como inocente. Não cai nessa coisa. Todos nós vamos pagar algo por aquilo. Isso não é condenação, não, irmãos. Isso é uma coisa que a gente tem que viver com a realidade. A mala vai ficar, a roupa vem na bagagem. E o que ele faz aqui? Ele teve uma atitude de arrependimento. E a forma que ele fez isso foi restituindo. O que ele restituiu? O que ele mais roubou dos outros? Então, se você deve para alguém, querido, paga. Faz de conta que não deve, não.
E o pecado não é dever, o pecado é dever e fazer de conta que não deve. Que tudo está normal. Quem já quebrou alguma vez na vida? Eu já quebrei. Aí eu passei tudo quanto é lugar que eu estava devendo. Eu falo, eu estou te devendo. Realmente, pisei na bola. Mas eu vou te pagar. Você sabe onde eu aprendi isso? No meu trabalho, que estou há 35 anos. Passamos por muitas crises. Nossa empresa nunca negou a pagar ninguém. Já passou por crises de governo, que entra, sai, que vem, vai. Graças a Deus conseguimos nos levantar. Mas nós nunca negamos, nunca nos escondemos. Nunca se esconda daquilo que você fez. Nunca se esconda daquilo que você deve. Fale, realmente. E já teve muita gente que fez isso comigo também. Falou, pastor, o Alex, amém, que Deus te abençoe, te dê, que você consiga. E foram e fizeram bem, conseguiram arrumar. Me lembro uma vez, amados, isso foi por causa de uma crise, a gente entrou em redução de jornada. Eu vivia na farmácia. Não tenha conta em farmácia. Farmácia não é supermercado. Pega a cestinha, azitromicina. Tem gente que está matando o rim de tanto diclofenaco. Deu uma dorzinha aqui de diclofenaco. Deu uma dorzinha de diclofenaco. Seu rim, toma cuidado, hein? Tem oração que arruma isso. Sério, irmão, estou falando sério. Para de tomar remédio. Demônio daí, hipocondríaco. Não se faz, tem que fazer compra lá no açougue, contra filé. Aí sim, irmão. Aí sim. É ou não é, irmão? Bem, preciso ir na farmácia. Por quê? Só para comprar vitamina. Porque hoje é paracetamol. Acaba com o fígado. Amanhã é dipirona. No outro dia é diclofenaco de sódio, de potássio. Não está valendo mais nada. É naproxeno. E vai indo. Jesus quer te curar. Pega aquela, abrindo parênteses, pega aquela cestinha de remédio e clama o sangue de Jesus nela, irmão. Quem não tem uma cestinha dessa em casa, não fala. Tem remédio vencido naquilo lá. Pode olhar lá e manda mensagem para mim. Manda mensagem. Tem remédio lá com data de validade. Você tá sentindo seguro. Sorine. Fala nada não. A gente fazia festa de final do ano, comprava o Natal e o Ano Novo no cartão de crédito, né? Depois nós dividia. Nós passava o valor para o Mateus. Dava até alergia nele. Aí nós fazia vídeo, tirando sarro, fazia de tudo. Não perde o parente, mas não perde a piada, irmão. Quem está entendendo? Restitui. Restitui. É um perigo não se arrepender. É um perigo. Não tenha o remorso de Judas. Tenha o arrependimento de Zaqueu. Eu poderia falar sobre Davi. Salmo 51, vamos encerrar aqui. 51, do 1 ao 5. Davi cometeu um adultério e um assassinato. Puxa vida, o rei Davi é um dos que fez um negócio errado demais. Mas a Bíblia diz que ele foi segundo o coração dele, porque ele soube corrigir isso. E aí,
ele canta, ele escreve, porque salmos são corinhos. E ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Vai no 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Versículo 3. Porque eu conheço. Aqui está um grande segredo. Falar que conhece as transgressões é conhecer que realmente fez alguma coisa que não devia. A pior coisa é quando faz e não reconhece, não se arrepende. O salmista Davi, ele foi capaz de dizer: eu conheço, eu sei o que eu faço. E o meu pecado está sempre diante de mim. Ele colocou. Ele pecou quando ele estava um dia descansando, foi lá no palácio, viu também as coisas, né? Não sei se esse povo tem a porta na janela da casa deles. A gente sempre quer pôr culpa na porta, na janela. Viu a mulher lá tomando banho e fez coisa errada. Desejou ela, teve tempo de falar: não, isso não é para mim não. Vai lá, dobra o joelho e se arrepende. Sai de mim, capeta. Não, mandou buscar ela, coabitou com ela, colocou o marido dela na frente de uma batalha, morreu. Um dia o profeta Natan vai até ele e coloca uma parábola para ele. O que você faria? Eu mandaria matá-lo, essa pessoa é você. Aí a ficha dele caiu. Falou: o que eu fiz? Mas ele se arrependeu. Vamos no 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Vai no 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Aí ele começa a entrar numa outra parte que eu não quero tratar sobre isso, mas fica de pé. Quero convidar você hoje